1310 kHz. Você sempre me escuta, te adoro, nunca mude, te quero, eu sou sua rádio. Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz, Bragança Paulista, São Paulo. É hora da hora certa. É, a hora certa agora são 1h08, 1h08. E hoje, para quem não sabe, é o Dia Internacional do Nutricionista. E para comemorar esse dia, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma grande convidada aqui, que é a Carol Lima. Carol Lima, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço o convite. E a Carol Lima vai explicar um pouquinho sobre a nutrição em si e algumas coisas em que nós vemos por aí na internet, tanto também na televisão, que é sobre aquelas dietas malucas, né? E ela vai falar um pouquinho da diferença entre essas dietas e uma dieta recomendada por um profissional. Mas primeiro, Carol, se apresente pra gente, por gentileza. Sim. Bom, sou a Carol Lima, sou formada desde 2014 pela FESB aqui de Bragança, sou pós-graduada em nutrição esportiva e estou terminando agora nutrição clínica também pela FESB. Trabalho atualmente no Asilo São Vicente de Paulo, ali no Jardim Recreio, na Vila Bianchi, e também atendo na Superação Academia. Bacana. E Carol, para explicar um pouquinho para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais sobre o que é nutrição. Sim. Então, o nutricionista, né, ele é especializado, a gente está tentando fornecer os alimentos certos para as pessoas. Então, em cada ciclo de vida, a gente tenta fornecer ao máximo, tirar dos alimentos os benefícios dele, tentar tirar o máximo que a gente consegue dos alimentos e evitar medicamentos, remédios. Então, tentar nutrir ao máximo as pessoas, né? E estar prevenindo as doenças. E o profissional nutricionista, a gente tem um leque amplo no mercado de trabalho, né? Então, desde creches, escolas, hospitais, clínicas e até a instituição de longa permanência, que são os asilos, né? Então, a gente consegue abranger a grande população, né? De um todo. E assim, dá para tanto efetuar numa área escolar, Sim, né, tanto sim. numa área particular também, Sim, né? sim. E, Carol, primeiro pra gente começar já com coisas boas, uma dica pra gente sobre nutrição. Então, deixar um pouquinho de pegar os alimentos embutidos, enlatados, então esquecer um pouquinho os alimentos embalados e preferir os alimentos in natura. Mas por que evitar um pouquinho os embalados? Se hoje em dia a praticidade é tão, né, mais vantajosa. Sim, a gente vai sempre no mais prático, né? Sim, Então é vamos o na ser humano, prateleira, vamos no supermercado. Então tenta planejar um pouquinho a sua alimentação. Então chega no final de semana, o que eu vou comer durante a semana toda? Então planeja as suas refeições. Então durante o final de semana, o que eu vou me alimentar nessa semana? Então nem que seja para congelar, congela os alimentos em marmitinhas, em porções menores, individuais. O planejamento é tudo. Se você planejar o que você vai comer durante a semana, você não vai ter aquela pressa de ter que ir no supermercado ou em fast food para ter que comprar um alimento, ali bateu aquela fome, né? Então vou passar ali no fast food e vou comprar alguma coisinha. Então se você planejar, você consegue se alimentar bem e ter um estilo de vida mais saudável. Olha só que bacana. E Carol, a questão do congelamento dos alimentos, isso é para eles terem uma durabilidade maior, não é? Sim, e também para deixar os nutrientes ali, para evitar a perca nutricional dele. Então, conforme você congela, você consegue manter os nutrientes dele. Então, é uma melhor forma de você conseguir manter eles ali. Ah, então o congelamento, ele faz com que os nutrientes se mantenham ali no alimento. Sim, a gente consegue manter a maior parte dos nutrientes quando você congela. Porque aí você descongela em porções individuais, porções menores, então você não perde tantos nutrientes. Olha só que bacana. E como a gente falou no começo já, sobre algumas dietas malucas, assim, podemos assim dizer, você tem algumas que a gente poderia citar? Então, tem umas dietas meio doidas, né? Já ouvi dieta de papinha de neném, já ouvi dieta da lua, já ouvi dieta da proteína. Tem várias dietas. Então, assim, o melhor a fazer é procurar um profissional e fazer uma dieta individualizada. Então, não adianta seguir dieta de vizinha, dieta de pai, dieta de mãe, de amiga. Tem que ser a sua dieta, porque cada corpo, cada metabolismo é único. Então, não adianta querer seguir dieta da outra pessoa. Então, tem que ser a sua dieta. Então, o nutricionista vai adequar os nutrientes para você, o que você precisa. Então, não Olha, isso é muito adianta você importante, fazer... não adianta você querer fazer uma dieta mirabolante, uma dieta super restritiva, porque você não vai conseguir seguir isso a longo prazo, né? Pensa você comer uma papinha de bebê. Não dá, Você não vai conseguir. A gente, né,
tá aqui sempre comendo no Caipirão, lá no restaurante Caipirão, e lá tem uma Olha. comida sensacional, e pra mim papinha de neném não daria, viu? Pensa, não dá você ficar comendo uma papa ali, né? Você precisa Não. mastigar, precisa sentir o sabor dos alimentos. E a nutrição é isso, né? Não precisa se restringir de nada, o equilíbrio é tudo. Então, você fazendo uma reeducação alimentar, você consegue comer tudo, claro, em quantidades adequadas. Não precisa comer o mundo, mas também não precisa ficar sem comer. Então, o nutricionista ele vai fazer isso, ele vai adequar a alimentação para o seu estilo de vida, para o que você precisa comer nos horários adequados, mas também não precisa se restringir de tudo, né? Então, bateu uma vontade de comer um docinho, por que não? Né? não? Mas Mas tudo com adequado. moderação, né? Claro, claro. E Carol, por uma dúvida, né? Você falou sobre metabolismo e tudo mais. Teria alguma dieta legal para quem tem um metabolismo acelerado? Qual o tipo de alimento, para ser mais exato, é Então, recomendado? para quem tem um metabolismo acelerado, a gente coloca mais alimentos, né? Porque a queima nutricional dele seria maior. Então, quem tem um metabolismo acelerado, as calorias são maiores, são aumentadas. Quem tem o metabolismo lento, a gente coloca alimentos que acelerem esse metabolismo. Então, tudo depende da pessoa. Então, a gente vai ajustando a alimentação e vai adequando os alimentos para isso. Olha só. Então, significa que quem tem um metabolismo mais lento A gente adequa a alimentação, né? tem que diminuir a alimentação. Isso, aí a gente diminui a caloria dessa pessoa. Ou então a gente joga alguns alimentos que estimulem esse metabolismo. Então a pimenta acelera o metabolismo, Olha só. o consumo de água também. Então a gente às vezes esquece de tomar água, a gente precisa aumentar o consumo de água para acelerar o metabolismo também. E quem tem o metabolismo acelerado, a gente tem que adequar a alimentação, porque senão a pessoa acaba gastando mais calorias do que ela está ingerindo. Então a gente precisa sempre esse equilíbrio para estar... Dar uma balanceada, né? E você Isso. falou sobre a água. A água é uma coisa que eu já vi muitas pessoas falando, mas eu não tomo água, tô inchando, por que acontece isso? Sim. Dá para explicar um pouquinho pro pessoal que tem essa dúvida? Então, a gente muitas vezes esquece de tomar água, né? A gente só toma água quando está com sede. Isso é errado. Verdade. Então, assim, quando a gente está com sede, a gente já perdeu em torno de 1 a 2% do nosso peso em água. Então, a gente não pode esperar dar sede para a gente tomar água. A gente tem que tomar água antes da gente sentir sede. Então, retenção de líquido, inchaço, tudo isso é falta de água. Então, a gente precisa estar se hidratando durante o dia inteiro. No mínimo 2 litros por dia. A gente faz uma continha, então cada pessoa tem uma quantidade certa para tomar água. Tem uma quantidade de litros, né? Então, isso também é individualizado, assim como a dieta, a água também. Mas no mínimo 2 litros por dia. Tem algumas pessoas que falam, a água não tem sabor, não gosto de tomar água, né? Tem isso. Coloca limão na água, coloca um pouquinho de canela. Vamos dar alguma coisinha para colocar, para saborizar a água, para ela tomar água, mas não fica sem se hidratar. Às vezes a gente só toma água no verão e esquece no inverno, né? Então tem que tomar água todos os dias. Sim. Ó, Carol, eu vi, eu pesquisei algumas coisas na internet, eu vou até tirar uma dúvida com você, que Sim. acredito que é a dúvida de muitos. Eu ouvi dizer que quando a gente não toma água, o que o nosso corpo faz? Ele armazena água, por isso tem esse inchaço. É isso mesmo que acontece? Sim, a gente retém o líquido. Isso ocorre também com a gordura. Então, assim, a gente acaba acumulando ali a gordura como fonte de energia. Então, a gente segura a gordura, a gente não queima ela. Olha só. Então, a gente segura ela ali como fonte de energia. O corpo, ele é como se fosse uma máquina. Então, ele precisa se prevenir. Quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, ele acaba estocando a gordura, porque ele não sabe quando vai vir o próximo alimento. Então, ele estoca ali, até vir o próximo, ele vai estocando a gordura. Então, isso ocorre também com a água. Então, o corpo, ele é mais sábio do que a gente pensa, né? Olha Então, é só, tá vendo? uma forma que ele tem de se prevenir. Então, às vezes pensando que, mas eu quero dar uma desinchada, vou parar de beber água. Na verdade, é o contrário. Ao contrário. Isso alguns atletas fazem também. Eles tomam muita água para depois poder fazer essa perca de peso. Então, eles tomam bastante água para poder perder líquido depois para alguma competição, baixar o peso. Eles usam essa estratégia também. Olha só que bacana. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aqui, o Luiz Eduardo, a Fátima do Espírito Santo, um abração, Fátima, sempre tratando a gente com carinho, o Gomes de Pádua acompanhando a gente aqui, e também tem outra Fátima aqui, a Fátima Pereira, Letícia Leme, um abração para vocês, viu? Ó, para quem está chegando agora, essa nossa nutricionista, Carol Lima, está explicando para a gente um pouco sobre mitos, verdades, dicas para tipos de metabolismo, e vamos falar sobre mais coisas, viu? E Carol, qual que é uma dúvida mais frequente que o pessoal chega para você que pergunta? Ficar sem comer emagrece? Olha só, é uma boa.
Uma boa pergunta, né? Então, restrição calórica. Agora a gente tem essa história de jejum intermitente. Lembrando que não são todas as pessoas que podem fazer esse jejum, né? Às vezes a gente tem pessoas que têm picos de glicemia, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, não é qualquer pessoa que é indicado o jejum intermitente. O mais recomendado é comer de 3 em 3 horas, porque aí você acelera o metabolismo. Então, ficar sem comer não emagrece. A gente precisa dar energia para o corpo, porque aí ele acelera o metabolismo e queima mais gordura. Se você não der calorias para ele, ele estoca a gordura como forma de energia. Então, a gente tenta burlar ele, mas ele vai acabar estocando essa gordura. Então, ficar sem comer não emagrece. Então isso é muito importante, viu? Porque, como eu falei, até eu mesmo, às vezes vou na internet e pesquiso algumas coisas. Mas, nem sempre o que é pro outro serve para mim. Exatamente. Não é verdade? Nem tudo que serve para outras pessoas serve para vocês. Entendeu? Então, assim, sempre busque um nutricionista profissional, Sim. alguém que possa te examinar com mais veemência, com mais profundidade, não ficar só no achismo. Eu acho que vai ser legal para mim. Eu acho que vai funcionar, sem ser achismo, viu? Às vezes a dieta do vizinho não serve para você, né? Às vezes não, sempre, porque o que o vizinho faz não é a mesma coisa que você faz. Então procura um profissional, ele vai adequar a dieta de acordo com o seu estilo de vida, se você é sedentário, se você pratica alguma atividade física ou não. Então sempre procurar um profissional, porque aí ele vai adequar de acordo com as suas necessidades, né? Perfeito, perfeito. E Carol, você também trabalha no asilo, né? Sim, trabalho no asilo. Gostaria que você faça um pouquinho como é que está sendo essa experiência para você lá. Então, é incrível. Eu fiz estágio lá pela faculdade. E aí, o ano passado, me convidaram para trabalhar lá. Então, é uma experiência única, assim. Cada dia é um aprendizado diferente. Os idosos, assim, são meus amores, minhas paixões. Queria até mandar um beijo, um abraço para toda a equipe. A gente tem uma equipe grande lá de profissionais excelentes. Fisioterapeuta, enfermeira, médico... Tem a equipe da cozinha, da farmácia, então são todos muito queridos. E a gente acaba se apegando muito a eles, né? E aprende a cada dia uma história, cada dia um aprendizado diferente. Que bacana. E como faz, por exemplo, Carol, para poder fazer uma doação para o asilo? Então, a gente Como é que faz? tem os telefones, eu preciso até ver certinho, porque eu não lembro o número de cor, mas também tem nas redes sociais, a gente tem a página da Vila São Vicente de Paulo, ali do Jardim Recreio, né? Vila Bianchi, ali na divisa. Só entrar em contato, também podem estar levando as doações lá, doações de alimentos, fraldas, medicamentos, a gente aceita todos os tipos de doações. O endereço você lembra? Avenida Minas Gerais, ali no Jardim Recreio, perto da garagem ali da prefeitura. Que bacana, Carol. E Carol, pro pessoal aí que está querendo, por exemplo, ganhar mais massa muscular, agora voltando um pouquinho sobre o assunto de dietas, alimentos, quais são os alimentos mais recomendados? Então, para ganho de massa muscular, a gente precisa aumentar a quantidade de proteína na dieta. Então, proteínas, carnes, derivados de leite, esses são os alimentos ricos em proteína. Então, de preferência, carnes magras, então evitar as carnes muito gordurosas e principalmente o modo de preparo delas. Então, às vezes a gente faz uma carne que tem gordura, mas na hora de comer a gente tira a gordura para comer. Mas não é indicado. Então, a gente tem que tirar a gordura antes do preparo. Porque senão essa gordura acaba indo para a carne. Então, tira essa gordura antes do preparo. Tem uma certa absorção, né? Sim, absorve. Então, tira antes do preparo ou então acaba comprando mesmo a carne que tenha menos gordura para estar preparando. O ovo é um excelente alimento, tem bastante proteína. Leite também, então consumam leite todos os dias. Leite é um alimento... o leite desnatado, semidesnatado, integral, qual que seria? Então, o leite vai depender da dieta da pessoa, né? Então, se for uma pessoa que está querendo perder gordura, um leite desnatado. Se for uma pessoa que tem uma gordura, digamos que não tem um percentual de gordura muito alto, pode ser o leite semi-desnatado. Mas de preferência o semi-desnatado ou desnatado. Entendi. O integral tem um pouquinho mais de gordura, né? Então, melhor estar evitando. Sim, até por isso que eu perguntei, né? Porque às vezes o integral tem um pouquinho mais de gordura que os Sim, demais, sim. né? E antigamente, Carol, você falou sobre o ovo. Antigamente falavam que o ovo fazia mal, aumentar o colesterol e tal. E agora, surgiu um novo estudo aí falando que o ovo é um dos melhores alimentos que existe. Sim, sim. Isso é verdade mesmo? É verdade. Então, Olha assim... Aproveitem isso daí, viu? Daqui a pouco o ovo vai estar... a bandeja vai estar R$30 ao invés de 10. Aproveitem. Então, a nutrição, assim, dia após dia é coisa que é vilão, alimentos que são vilões, daqui a pouco é um mocinho, então vai ser sempre assim. O ovo virou de novo um mocinho da história, né?
Então, o colesterol do ovo não aumenta o nosso colesterol. Então, o colesterol que ele tem não vai aumentar o nosso. Então, ele pode ser consumido sim. Claro que, como qualquer alimento, tudo em excesso faz mal. Então, você não vai comer uma dúzia de ovo no dia. Mas se você comer 3, 4 ovos no dia, não vai te fazer mal. Claro que, de novo, vai depender da sua dieta, da sua alimentação. E tem uma quantidade de ovo exato para cada metabolismo também ou não? Não, vai depender da alimentação mesmo, da dieta da pessoa. Mas assim, não vai ser nada em excesso, em extravagância, né? Mas não tem uma quantidade exata. Vai depender da quantidade de proteína que a pessoa vai ingerir durante o dia, né? Porque vai contar com a proteína do ovo e dos outros alimentos também que vai estar inserido nessa dieta. Ah, muito interessante, né? Muito interessante isso, até para quem está fazendo academia aí, quer ter um aumento de massa muscular aí, olha, as dicas da Carol aqui são infalíveis, viu? São infalíveis. E Carol, também tem aquela parte do pessoal que quer dar uma secadinha naquela gordura que tá, como você falou, tá ali na reserva, Tá ali. Qual que é o mais recomendado, assim? Claro, além de diminuir um pouco de lixos, assim, podemos dizer. Sim. Então, para quem quer dar aquela secadinha, tem que tomar cuidado com alimentos gordurosos, carboidratos, então alimentos ricos em açúcar, sódio também. Sódio ajuda a reter líquido. Então, às vezes a gente lembra só de alimentos doces, mas a gente esquece desses alimentos que têm o sódio embutido. Então, por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com alimentos Então, quem prateleira. gosta daquela coisa de meter o sal, colocar muito sal, Esquece. Alimento Olha a embutido dica, é hein? Olha a rico em dica. sódio e aí você vai ficar inchado sim. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, quem quer secar, tomar cuidado com o saleiro. Saleiro de mesa é a pior coisa que tem. olha, Porque aí a pessoa vira o saleiro ali e esquece de tudo, olha né? o vilãozinho Então, ali, ó. Tá toma vendo? cuidado. E Carol, também aqueles temperos prontos também, eles são ruins ou são bons? Horríveis. Esses temperos são ruins? São muito ruins. Esses temperos têm muito sódio. Então, Olha acabam só. enganando a gente, né? Então, esses temperinhos prontos assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o melhor é usar alho e cebola. Então, tempero de mãe, tempero de vó é a melhor coisa que tem. Sem contar que o sabor que eles dão à comida é sensacionais, né? Então, Não, é o com melhor. certeza, aquela coisa do tempero caseiro. Na hora que tá queimando, fritando assim o alho, Olha, fazendo melhor vontade coisa. aqui. Horário do almoço agora. Né? Manda então um abraço aqui para quem tá chegando agora, tá ouvindo a gente aqui falando sobre nutrição, no dia do nutricionista. Aqui a Fátima Moreno, um abração para você, Fátima. Aqui a Juliana Peluso, um abração, Juliana. A Josiele, um abração, Josiele. O Adilson Rodrigues, Adilson, um abração para você, viu? Esse cara é sensacional. Mas, Carol, voltando um pouquinho desses assuntos, né? Sim. Você cuida de idosos, certo? Então tem toda uma nutrição para eles. Sim. Tem alguma dica que você possa passar para o pessoal de casa, que tem às vezes uma avó, uma mãe que chegou a uma certa idade, que precisa balancear alguns alimentos? Teria alguns que você poderia recomendar para eles? Então, a nutrição na terceira idade, ela junta um pouquinho com a nutrição no esporte, assim, entre aspas. Porque no esporte a gente quer que eles ganhem massa muscular. E na terceira idade eles perdem essa massa muscular, então a gente tem que unir isso. Então, a terceira idade eles perdem muito músculo. Então, a gente precisa aumentar o aporte proteico deles. Então, quem tem um idoso em casa, até mesmo na nossa instituição, a gente tenta aumentar um pouquinho esse aporte proteico dele até o aporte calórico. Os idosos, eles perdem a palatabilidade. Então, eles não sentem tanto sabor. Às vezes, eles não sentem a temperatura dos alimentos. Então, o alimento está quente, eles não sentem que está quente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, você oferece um café para o idoso, o café está muito quente, eles acabam queimando a língua e não percebem que queimaram. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ter paciência com os idosos. Né? Idosos e crianças, a gente tem pessoas que não têm tanta paciência, mas tem que ter muita paciência e tomar cuidado com os alimentos. Então, consistência do alimento, alimento sempre mais macio para idoso. Tem que estimular sim a mastigação. Então, não pode ser sempre papinha. Então, tem que estimular um pouquinho a mastigação dele. Isso é muito importante, viu? Sim, estimula a mastigação, né? Se o idoso não quer comer, insiste para ele. O que você quer comer? Pergunta o que ele quer. Tenta satisfazer, né? Então tem que ter esse joguinho de cintura. Lá a gente tenta agradar eles ao máximo. A gente tem reuniões, a gente pergunta o que eles querem, o que eles gostariam de comer. Então tem o lado da nutrição, né? A gente procurar nutrir, tirar o melhor dos alimentos para eles. Tem. Mas a gente também procura agradar. Então o que vocês querem comer?
O que vocês estão com vontade? O que vocês comiam antigamente que agora vocês querem comer, né? Esses dias eu fiz até uma oficina com eles e a gente fez uma torta de banana. Então, assim, adoraram, né? Então, tem que ter essas coisinhas, né? Esses joguinhos de cintura. Trazer um pouquinho do passado para o presente deles. Isso é verdade, isso ajuda muito, né? Aquilo que você falou dos alimentos mais macios, né? É bom, mas também tem que estimular Sim. eles a mastigar tudo Sim, mais, sim. para não ficar aquela coisa assim... Sim, senão acaba sem hipertrofiando, né? Não tem mais o estímulo da mastigação. Então, a gente precisa disso. É muito mais fácil engolir um alimento do que mastigar. Mas a gente não pode dar sempre o mais fácil para eles. Então, a gente tem que estimular essa mastigação, sim. Uhum. E Carol, agora falando um pouquinho sobre pele. Quais são os alimentos que são melhores para nossa pele? Para a pele. Então, vamos. Voltando novamente à água. Então, precisa se hidratar para ter uma pele boa. Sim, então a hidratação é uma das coisas fundamentais. Para cabelo, para pele, para unha. Se você não tiver hidratado, vai ficar com a unha fraca. Cabelo vai ter queda de cabelo. Então, sempre a água é o primordial. Eu falo que, assim, o prato tem que ser o prato colorido. Então, quanto mais vitaminas, melhor. Às vezes a gente está com falta de algum nutriente no corpo e nosso corpo vai competir por esse nutriente. Como que a gente vai saber a falta desse nutriente? Então, assim, só exame de sangue para a gente identificar essa falta de nutriente. Mas falando por um todo, então alimentos sempre coloridos. Então, frutas, tenta variar sempre na fruta. Não tenta comer sempre a mesma fruta. Então, conforme você vai variando, seu corpo vai absorvendo vários tipos de nutrientes. E assim você consegue nutrir e vai ter uma pele melhor, um cabelo melhor, a unha melhor. Então, sempre está variando os alimentos para estar variando os nutrientes. Cada alimento de uma cor tem um nutriente a mais, digamos assim, desculpa. Então, por exemplo, laranja. Então, a vitamina C, ela tem ali um maior componente dela. Então, sempre as cores laranjas vão ter uma vitamina maior ali. Cores vermelhas, então vai ter um outro nutriente ali em maior disponibilidade. Então, sempre variar as cores para você ter maiores biodisponibilidades de nutrientes no seu corpo. Muito bacana, muito bacana. Então, olha, anotaram os recadinhos, né? Cada dica, né? E ao contrário agora, Carol, quais são os alimentos que mais fazem mal para nossa pele? Então, vamos lá. Alimentos gordurosos. Então, desde frituras, alimentos embutidos, que são depois processados e são fritos. Por exemplo, hambúrgueres, que você já compra ele processado e depois você ainda vai submergir ao óleo. Então, são fritos, batatas fritas, tudo que é muito gorduroso. Salsicha, então tem que tomar cuidado também. Tem muito corante. Olha só, a salsicha também? Salsicha também. Além do sódio, tem corante, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E não tem nutriente, não tem proteína, não tem, digamos que nada assim que nos absorve, que vai ter algum resultado pra gente. Sorvete é um alimento muito gorduroso, então para a pele não é legal, não é um alimento legal. Se for tomar sorvete, prefira aqueles de frutas, que são um pouquinho menos calóricos e são um pouquinho mais saudáveis, digamos. Então, é mais ou menos assim. Então, evitar bolachas, biscoitos, recheados. São alimentos mais gordurosos. Então, para a pele, tudo que é gorduroso não é muito legal para a pele. O chocolate em si, melhor até evitar. Chocolate, sim. Olha, quando for 70% cacau, chocolate meio amargo, aí a gente consegue ainda fazer um joguinho de cintura assim e tá comendo. Sim, olha, me surgiu como uma pena, né? Mas tá vendo? Mas assim, tudo em equilíbrio. Então, de vez em quando comer um pedacinho de chocolate, aí não vai ter problema nenhum. Mas não vai comer a caixa de chocolate inteira, que aí já complica um pouquinho. Realmente, né? Uma caixa inteira aí para abusar um pouquinho. Futuramente uma diabetes, tem que tomar cuidado. Claro, a gente tenta prevenir, né? Então, sempre se prevenir. Então, a gente tenta se prevenir para doenças futuras. Então, é isso que a gente faz. O nutricionista, ele está sempre pensando na prevenção das doenças. E, Carol, você também é nutricionista esportiva, né? Sim, sim. Uma recomendação, por exemplo, para um pré-treino. Quais seriam os alimentos mais recomendados para aquelas pessoas que não têm talvez uma condição de comprar uma suplementação específica? Quais seriam os alimentos que poderiam substituir ali? Sim. Até falando mesmo da suplementação, a gente usa a suplementação para suprir os alimentos. Então, a gente sempre foca na alimentação e aí quando a gente não consegue atingir pela alimentação, a gente usa os suplementos. Então, a gente sempre vai na linha do alimento, do in natura, e aí se a gente não consegue atingir pelo alimento, a gente vai para a suplementação.
Uma dica de pré-treino, a batata doce, né, que é o queridinho, muita gente, alguns gostam, outros não. A batata doce a gente tem várias maneiras de fazer, então tenta variar um pouquinho para não enjoar. Tapioca também seria um bom pré-treino. Dependendo do horário, dá pra gente usar até o pão, então dá pra gente adequar um pouquinho. Pão integral ou até mesmo pão francês, dependendo do horário. Francês também? Sim, porque assim, o pão francês ele vai liberar o carboidrato um pouquinho mais rápido. Então, dependendo do horário que for seu treino, a gente consegue estar usando o pão francês mesmo. Então, não precisa ser nem integral. Até de preferência o francês. Eu, muitas vezes, como o pão francês para ir treinar. Porque às vezes eu como rapidinho e já vou treinar daqui meia hora, mais ou menos, então eu acabo preferindo e aquele ele. detalhe, Carol, que muitas pessoas falam que se você tirar o miolo fica melhor, fica menos pesado. Então, as pessoas acham que se tirar o miolo vai diminuir 50% das calorias, né? Uhum. Mas não é bem assim. Se a gente for ver o tamanho do pão, você tira só o miolo e acha que vai diminuir muitas calorias, não vai adiantar muita coisa, né? Aí a pessoa tira o miolo e passa margarina, manteiga, até dizer chega no pão. Então acaba equilibrando, então acaba mantendo as calorias. As pessoas tiram o miolo para tentar diminuir um pouquinho da caloria, mas não resolve tanto. Ah, entendi. E você falou de margarina e manteiga. Isso é recomendado, Carol? Ou é legal substituir esses alimentos, como é que pode ser, agregados? Por uma pasta de amendoim, por exemplo? Você acha que é mais saudável? Sim, a pasta de amendoim é mais saudável e tem também uma pastinha de azeite que eu ensino para os meus pacientes. A gente pega a pasta de azeite, coloca em forminhas de gelo e tempera com algumas ervinhas. E aí coloca no congelador. Vira uma manteiga muito mais saudável, sem aqueles tantos conservantes que a gente tem na própria manteiga. E dá pra gente utilizar como se fosse manteiga. Ela congela, fica na consistência de manteiga. Mas como é que funciona para fazer, por exemplo, essa sua receita? Só pegar o azeite, coloca em forminhas de gelo ou já vou anotando, hein? Coloca aí, já marca certinho. Ou em algum potinho, tempera com ervinhas, com alguma erva que você gosta e coloca no congelador. Pronto, simples assim. E aí depois você utiliza ela como se fosse uma manteiga. Aí pode passar em torrada, em tapioca, no pão, fica uma delícia. Olha só, tão simples assim, Carol? Muito simples, muito simples. Muito bacana. E Carol, aquela coisa também, né, que a gente estava falando do leite, tem uma diferença do leite de saquinho de caixinha, por exemplo, na questão da gordura em si? Então, tem uma diferença na qualidade dele. O leite em saquinho, ele tem menos conservantes, por isso que ele dura menos, né? O em caixinha, ele tem mais processos, então ele dura um pouco mais não, muito mais, né? Então tem essa diferença. Em relação à gordura, é bom a gente sempre ver a tabela nutricional, porque aí vai estar marcando a gordura, a quantidade de proteína, então varia de um leite para o outro, mas não tem tanta diferença. Em relação à qualidade dele, ele vai em relação aos processos que ele foi passado mesmo. Então, o leite de saquinho, ele é menos processado do que o leite de caixinha. O leite de caixinha é ultra processado, né? Então o leite de caixinha então é mais prejudicial, talvez, do que o leite de saquinho? Talvez sim. A gente tem alguns estudos assim dizendo que sim, outros que não. Por ele passar por vários processos, alguns estudos provam que ele talvez não seja tão prejudicial porque ele passa por vários processos químicos, então talvez ele não tenha tantos contaminantes, mas por outro lado ele tem mais conservantes. Então fica batendo um estudo contra o outro por causa disso. Entendi. Então, para quem aí tem a dúvida, aqui o pessoal está nos assistindo, sobre qual que é mais recomendado, então acaba